Olá! Sou a professora Sirlene. Conversaremos na aula de hoje sobre o uso de alguns dos sinais de pontuações. Começaremos aprendendo sobre os sinais mais usados num diálogo. Ou seja, falaremos dos sinais de pontuação nos discursos diretos e indiretos. Mas o que é discurso direto e indireto? O discurso direto é caracterizado por uma transcrição exata da fala dos personagens e não tem a participação do narrador nessa fala. Veja o exemplo. Você fez as lições de casa? Ainda não. E você? Observe que neste pequeno diálogo foi introduzido o uso do travessão. Nós sempre usaremos o travessão antes da personagem falar. Às vezes, poderemos substituir o travessão por aspas. E o discurso indireto, o que é? O discurso indireto acontece quando o narrador interfere no discurso usando suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. No discurso indireto, as personagens não falam diretamente. A fala da personagem é introduzida por um verbo e não se faz uso do sinal de travessão. Veja. Então, a menina falou que iria estudar para a prova. Observe o verbo desta frase. Ele está antecedendo o que a menina disse. Já vimos que usamos o travessão em discursos diretos e que eles podem ser substituídos por aspas. O travessão também pode ser usado para separar expressões ou frases intercaladas. Os travessões também são utilizados substituindo as vírgulas para intercalar trechos em que se pretende dar ênfase. Observe. Os Estados Unidos e a China, os maiores poluidores do planeta, não são signatários dos principais tratados de preservação ambiental. Observe esse trecho mais escuro na frase. Ele é uma explicação acerca dos Estados Unidos e da China, em relação à quantidade de poluentes que eles emitem ao nosso planeta. No entanto, se nós tirarmos esse pedaço da frase, a frase não perderá o seu sentido. Veja, os Estados Unidos e a China não são signatários dos principais tratados de preservação ambiental. Esse trecho mais escuro está dando ênfase ou uma explicação em relação aos Estados Unidos e à China, a uma característica marcante e forte dos Estados Unidos e da China. Falaremos agora sobre o ponto de interrogação. É ele que usamos para indicar uma pergunta. Utilizamos sempre ao final da frase. Por que você faltou na aula? Porque eu estava doente. O que a professora passou de lição de casa? Veja que há duas perguntas aí. A primeira personagem perguntou por que a outra faltou na aula. Ela respondeu e depois fez uma outra pergunta para a personagem A. Observe que o ponto de interrogação sempre está no final da frase. E os dois pontos, para que servem? Os dois pontos anunciam uma citação, uma enumeração, um esclarecimento ou ainda uma síntese do que se acabou de dizer. Observe. A menina falou. Por que você faltou na aula hoje? Observe que na parte que o narrador menciona o que a menina vai dizer, os dois pontos estão antecedendo a fala da personagem. E o ponto de exclamação? O ponto de exclamação é usado no final de frases que indicam sentimentos, como alegria, tristeza, raiva, amor, medo, empolgação, surpresa, entre outros. Veja, nossa, não acredito que você não gosta de sorvete. Ou, como é lindo o seu vestido novo. Perdi meu lápis outra vez. Nós sempre utilizamos o ponto de exclamação também no final das frases. Agora vamos recordar? Falamos que para introduzir a fala das personagens num texto, precisamos usar o sinal de travessão.
Aprendemos que os dois pontos são usados para anunciar uma fala, explicação ou enunciado. E que usamos o ponto de interrogação sempre que queremos escrever uma pergunta. E, por fim, falamos do ponto de exclamação, que é usado quando queremos expressar numa frase alguns sentimentos, como farei agora. Estou muito feliz que você faz parte do nosso canal. Que tal deixar aqui uma frase nos comentários fazendo uso dos sinais aprendidos hoje? No próximo vídeo, falaremos dos outros sinais de pontuações, que podemos encontrar nos textos e em frases. Então, ficarei te esperando aqui para a próxima aula. Um beijo e até a próxima!